Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse ano de 2021, professor Brunão com vocês aqui, né? Eu serei o professor dessa vez de vocês de Sociologia. Então vocês já estavam acostumados comigo aí na Geografia, no Fundamental 2, embora no último bimestre, na reta final. E agora eu estarei com vocês na disciplina de Sociologia e também na disciplina de Filosofia no ensino médio agora de 2021. Então, sinta-se à vontade, sintam-se em casa acima de tudo, né? Espero que a gente consiga fazer um retorno tranquilo, que seja um ano de muito aprendizado, de muita coisa bacana para todos nós e que a gente possa criar esse clima agradável desde o início. Obviamente, gostaria de voltar com todos vocês dentro da sala de aula, a gente podendo realizar aquele debate bacana, gostoso, todo mundo conversando, enfim, aproveitando esse momento para não só nos conhecermos melhor, mas também para compartilharmos experiências bacanas, aquilo que enfrentamos nos últimos tempos, né? Mas certamente logo estamos com fé aí, vamos em frente que certamente esse momento irá chegar, perfeito? Enquanto ele não chega, o importante é retomarmos as nossas atividades, o importante é que vocês estejam, né, aqui se sentindo na mais absoluta tranquilidade para que a gente possa começar um ano com a cabeça tranquila, com a cabeça já descansada, né, até porque tem bastante coisa para a gente aprender, beleza? Então essa primeira aula, galera, é mais um bate-papo que eu vou fazer com vocês, tá? É uma apresentação um pouco da disciplina de Sociologia, é provocar um pouco vocês a pensar sobre alguns temas, algumas questões que são extremamente importantes, beleza? Então lembrando do seguinte, galera, além da nossa organização, da dinâmica de funcionamento em sala de aula que tem sido divulgada aí, portanto, pelo colégio, né, tem sido compartilhado com vocês, com os pais, os responsáveis de como vai funcionar esse retorno. Lembrando que nós temos aqui a nossa plataforma, que é a plataforma Natureza Cloud, e nós vamos utilizá-la bastante, hein, galera? Bastante. Por quê? Porque a entrega das tarefas será feita por meio da plataforma, né? O nosso canal de comunicação para além da sala de aula será a partir da plataforma também, então é importante que vocês, né, continuem com aquela rotina de sempre estarem logados aí na plataforma, acessando as atividades da disciplina, acessando as diferentes orientações importantes para que a gente possa ter um ano legal. Show? Seguinte, galera, então eu quero começar essa primeira aula, essa primeira conversa com vocês, mostrando, né, como vai estar aí disponível o nosso conteúdo da aula de hoje, beleza? Então vocês vão entrar aqui, eu estou mostrando para vocês a plataforma Natureza Cloud, beleza? Aqui vocês vão entrar na plataforma, eu já estou logado, então eu vou apenas clicar no painel aqui para poder ir na parte que eu preciso me encaminhar para poder mostrar para vocês. Deixa eu rolar aqui a página. Então, ó, vocês vão ter aqui a turma de vocês, primeiro ano de ensino médio, primeiro bimestre, já tem aqui inclusive o quadro de divisão, e aí depois você pega aqui e vem no dia 3 de fevereiro. Nesse dia 3 de fevereiro, você vai perceber que tem uma avaliação diagnóstica. Aqui eu estou explicando passo a passo do que precisa fazer a avaliação diagnóstica. Então, primeiro, assista essa aula até o final, né? Veja o que eu vou falar até o final, e depois você acessa para fazer essa avaliação diagnóstica. Tem toda a orientação do que precisa ser feito aqui. Lembrando que o nosso prazo de entrega é sempre de uma semana para outra, então você tem que responder aquilo que eu estou solicitando aqui, encaminhando, portanto, né, o que eu estou pedindo aqui abaixo até o dia 10/2 às 14 horas, ou seja, a nossa próxima quarta-feira. Show de bola? Então você vai acessar a plataforma, aquele mesmo esquema que nós já tínhamos, clicou aqui, acessou, vai digitar lá o que eu estou solicitando para vocês fazerem aqui embaixo, né, encaminhar o que eu estou solicitando para vocês encaminharem e show de bola. Primeiro, assiste essa aula, depois vai para a avaliação diagnóstica. Chique! Bom, eu vou deixar até como fundo aqui, que está bonito demais, gente. Olha, ó, o Natureza Cloud, né? Vou deixar ele como fundo aqui para a nossa aula de hoje, aumentar um pouquinho a minha imagem e começar a bater um papo com vocês super bacana. Aliás, vou colocar até no meio assim, ó, assim eu fico com o Colégio Natureza ali na ponta, né? Olha lá, ó que chique que ficou. Show de bola. Então, pessoal, eu quero começar batendo um papo com vocês, fazendo algumas questões para a gente pensar, na verdade. E a primeira delas é o seguinte: o que será que é sociologia? Ou quando a gente fala nessa disciplina, quando a gente fala nessa matéria, o que será que vem na sua cabeça? Alguns podem até, de repente, estar aí se respondendo, tá se perguntando, olha, Bruno, sociologia deve ter a ver com sociedade, deve ter a ver com os nossos hábitos, eu já ouvi falar em alguma medida que tem a ver com cultura, né? Tem a ver com como nós nos vestimos, tem a ver com a forma como nós nos alimentamos, talvez tenha a ver até mesmo com a forma como a gente consegue se comunicar, como a gente constrói conhecimento, como que a gente se organiza dentro da sociedade, seja as relações econômicas, enfim, de trocas para a gente poder sobreviver, sejam as relações
do ponto de vista mais religioso, de como lidamos com as esferas do sagrado. Então, tudo isso, se você pensou algo que tem a ver com coisas relacionadas à sociedade, você já está num caminho mais ou menos certo, né? Eu não vou dar de bandeja essa pergunta para vocês agora. Vai pensando aí, vai ativando a cabeça, vai observando, vai primeiro abrindo a mente para você tentar entender melhor sobre esse assunto. Mas o fato, pessoal, que eu quero chamar muito a atenção de vocês aqui é o seguinte: quando a gente começa a estudar sociologia, quando há esse convite para a reflexão sociológica, a primeira coisa que você tem que começar a identificar, o primeiro movimento que você tem que fazer é justamente o seguinte: não entender que as coisas que estão ao nosso redor, que nos circundam, né, seja aquilo que eu observo, seja a maneira como eu me comporto, seja como nós trabalhamos, seja como nós nos organizamos na fila da padaria para comprar pão, né? Seja a maneira como a gente acaba estando disposto ali na escola, uma carteira atrás da outra, né? Seja a maneira como a gente se relaciona, nada disso é natural, né? Deixe os fenômenos naturais, né, os chamados fenômenos naturais, para aquele campo da geografia, né? Então, por exemplo, você teve um vendaval, você teve um tufão, você teve um tsunami. Isso é um fenômeno natural, é força da natureza, é algo que você, como ser humano, a gente não consegue controlar, é algo que não tem como a gente evitar por vezes. A gente pode até, de repente, fazer algumas coisas como sociedade, veja só que interessante. Como sociedade, nós podemos tomar algumas medidas para talvez evitar certas tragédias, como, por exemplo, a gente tem alternativas, tem a possibilidade de emitir menor quantidade de gases poluentes, sei lá, para a gente tentar diminuir, por exemplo, o efeito estufa. Mas não, a primeira compreensão que nós temos que carregar é justamente essa. Fenômenos naturais pertencem a um outro campo. Quando nós estamos falando de sociologia, quando nós vamos refletir sobre a sociedade, não existe nada que é natural. E você já deve até ter se pegado por aí, enfim, pensando sobre isso. Alguém já virou para você, falou assim: eu ajo assim, haja naturalmente, né? Essa é uma coisa legal. Você chega de repente numa festa que você nunca foi, aquela coisa de gala, engravatado e tal, aí a pessoa vira para você e fala: olha, você tem que agir naturalmente. Haja naturalmente. Você fala assim: meu, mas o que é agir naturalmente? Talvez para você agir naturalmente é falar alto, né? A gente que tem aí uma descendência italiana na família, gosta de falar alto, fala com a mão, né? Aí a pessoa vai olhar para você com aquele olhar assim meio torto, sabe? O que você está falando alto aí, cara? Não pode falar alto assim nesse tipo de ambiente, tem que ter um certo protocolo. Aí você já começa a se pensar: mas eu falo para eu agir naturalmente, eu estou agindo naturalmente de acordo com o que eu acho que é natural. Então perceba, eu estou fazendo essa brincadeira só para vocês entenderem que é o seguinte: dentro da sociedade não existem fenômenos naturais que derivem, portanto, da própria sociedade, perfeito? Então, os fenômenos que surgem na sociedade são fenômenos construídos, são fenômenos que culturalmente vão sendo passados de geração após geração, são hábitos, costumes, estilo de vida, maneira de nos relacionarmos, maneira de nos portarmos, maneira de nos vestirmos, maneira de lidarmos com a instância sagrada, né? Maneira de realizarmos as trocas comerciais, a maneira como construímos os nossos valores, né? Aquilo que a gente valoriza. Por exemplo, quem que não gosta de ser livre, de se sentir livre, né? Quem que não gosta, por exemplo, de se sentir feliz? Então, perceba, todas essas coisas são questões que nós vamos construindo socialmente, ou seja, não existe nada natural dentro da sociedade. Então, você está dizendo para mim, Brunão, basicamente nessa primeira reflexão, nesse primeiro bate-papo, de que a sociologia ela vem para contribuir, para construir ferramentas, para construir um repertório, né? Ou seja, uma maneira, conceitos, ideias e, portanto, métodos de análise, para que eu possa compreender melhor alguns aspectos da vida em sociedade. É isso. Então, de maneira geral, a sociologia se coloca nessa tarefa de pensar sobre esses temas, né, de apresentar essas ferramentas, de apresentar essas ideias para que você possa compreender um pouco melhor o que é justamente viver em sociedade e tudo aquilo que te circula. Perfeito? Então, partindo dessa primeira concepção, já fica para vocês o convite para que vocês comecem a pensar sobre aquilo que aparentemente é natural, mas que no fundo você vai ver que tem aí uma origem, ou seja, tem um passado, tem uma razão de ser, tem uma justificativa, alguém em algum momento da história começou a fazer aquilo. Vamos dar um exemplo básico, nós mesmos seres humanos, né, galera? Há 70 mil anos atrás, por exemplo, nós éramos caçadores-coletores, ou seja, a gente subia numa árvore, quando a gente tinha fome, a gente saía no meio da floresta, ia atrás de um alimento, comia ali um alimento que a gente achava, caçava um animal, então a gente caçava um mamute, caçava um bisão, enfim, e comia aquela carne, se alimentava e descansava, depois ia saindo, ia explorando novos lugares, tínhamos uma vida nômade,
né? Então vamos pensar, isso há 70 mil anos atrás. Fizemos isso desde os primórdios da humanidade. E durante muitos e muitos e muitos anos. Né? Mas percebe que em algum momento da história a gente começou um processo de sedentarização. Isso veio basicamente, por exemplo, com a Revolução da Agricultura. Né? Então, há 12 mil anos atrás, mais ou menos, quando o homem começou a observar a natureza, começou a observar o crescimento das plantas, né? Ao longo do caminho ele foi deixando cair ali algumas sementes e depois ele ia para um lugar e quando ele voltou ele percebeu que aquilo germinou, ele começou a juntar um com mais um dá dois, porque uma das características nós seres humanos é sermos seres essencialmente racionais, temos capacidade de observar, de aprender, né? Também, por que não, com os fenômenos da natureza, mas quem vai transformando essa natureza, quem vai adaptando o meio às suas necessidades, como a gente aprendeu já em algum momento em geografia, é justamente quem? O homem. Né? Então, o fator humano é um fator muito importante. Então, imagina você que há 12 mil anos atrás a gente começou uma revolução agrícola. Né? Era impensável nos ancestrais isso. A galera começou a se fixar no lugar, ficar ali, plantar ali, começar a se alimentar daquilo que plantava, foi modificando completamente o seu estilo de vida. Né? Então, aqui eu estou dando só um exemplo para mostrar algumas das grandes revoluções. Por quê? Porque a sociologia vai se preocupar com essas grandes revoluções da humanidade e que transformaram em definitivo a nossa maneira de convivermos, né? Mudou em definitivo a maneira como nos relacionamos, mudou em definitivo a maneira como a gente sonha, o que a gente espera da vida. Já parou para pensar nisso? Que loucura! Né? Já parou para pensar o que você pensa da vida? Né? O que você deseja? Qual é o seu sonho? Qual é a vontade? Onde você quer chegar? E que, por vezes, até mesmo esses sonhos eles vão sendo socialmente construídos ou você vai sendo influenciado pela sociedade a poder perseguir esse caminho? Já parou para pensar que existe uma vida que você percebe dentro de você sobre o que você deseja para a sua vida, e uma outra vida externa, que é a vida da própria sociedade? Afinal de contas, a sociedade é também uma espécie de um organismo vivo, né? Tem os seus desejos, tem as suas vontades. Né? As pessoas, quando participam, por exemplo, de uma manifestação, né, que estão ali reunidas, né, seja a favor de um governo, seja contra um governo, enfim, isso tem a ver justamente o quê? Com os desejos dessa massa coletiva. Aliás, o que são as massas? Né? Qual que é a diferença desse comportamento de massas? Se estamos falando em massa, estamos falando em muitas pessoas. Quando falamos em muitas pessoas que são agregadas por características, seja características sociais, seja características econômicas, estamos falando em classes sociais. Falar em classes sociais, tem vários pensadores que já refletiram sobre isso, sobre esse tema, e as contradições que marcam a nossa vida em sociedade. Já parou para pensar que tem muita gente que tem muita coisa e pouca gente que não tem quase nada? Na verdade é o contrário, né? Para pensar bem, o contrário. Pouca gente que tem muita coisa e muita gente que não tem, quase nada. Por que existe desigualdade social? Por que existe luta pela igualdade social? Por que é importante pensarmos sobre esses assuntos? O que isso tem a ver com a nossa vida? Então perceba, gente, estou fazendo uma brincadeira aqui, mas para basicamente mostrar para vocês que a sociologia é um campo muito gigantesco. A sociologia ela é uma disciplina, né? Ela é um campo científico de reflexão sobre a vida em sociedade, que vai surgir, sobretudo, no século XIX, meados do século XIX, ou seja, principalmente naquele momento de profundas transformações na sociedade, né? Depois que a sociedade já tinha passado pela Revolução Industrial, depois que a sociedade já tinha passado por um longo processo de transformação econômica, o desenvolvimento do sistema capitalista, e a partir dali é que começa-se a cada vez mais proliferar ali reflexões a respeito das condições de vida nessa sociedade, das contradições de vida nessa sociedade e dos fatores sociais que organizam a nossa vida. Perfeito? Então, fica aqui um primeiro convite, um primeiro bate-papo, aqui eu só levantei a bola, né? Façam a avaliação diagnóstica, qualquer dúvida, escreva aí no chat da plataforma, manda para mim, vamos começar com força total, tá certo, galera? Um grande abraço para vocês e na semana que vem a gente começa efetivamente botando a mão na massa para entender melhor essa tal sociologia, beleza? Um abraço para vocês, galera. Até mais.